Senhor. Respondeu Ananias. Eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa. Impondo as mãos sobre Saulo, ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o tomou e o levou aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho Saulo vira ao Senhor. Ele falara e como em Damasco ele havia pregado destemidamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, falando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus gregos, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. E em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja passava por um período de paz. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que traduzido significa Dorcas, que praticava boas obras e dava esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Assim, quando os discípulos ouviram que Pedro estava em Lida, mandaram 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ela ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto.
Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ele a ajudou a ficar de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta da hora nona, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, com medo, olhou para ele. O que é, senhor? Ele perguntou. O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, a qual fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falara foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta da hora sexta, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e alguma coisa semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, bate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais como algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo sobre o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Sou eu a quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte de Cornélio, o centurião. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que lhe ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando e tinha convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio foi ao seu encontro, prostrou-se aos seus pés e adorou-o, mas Pedro o fez levantar-se. Levante-se. Ele disse: E eu também sou um homem. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitar. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Diga por que mandaram me buscar. Cornélio respondeu: Há 4 dias, eu estava em minha casa orando. A esta hora, a hora nona. De repente, apareceu diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E disse: Cornélio.
Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente. E foi bom que o senhor tenha vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o senhor lhe mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. A este mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós, que comemos e bebemos com ele, tendo ressuscitado dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós.